Eram 9 horas da manhã, naquele dia em Jerusalém, estavam reunidos no mesmo lugar. Que lugar? O lugar onde Jesus havia celebrado a ceia com os apóstolos. Estavam lá reunidos com medo. De repente veio um barulho, como se fosse uma forte ventania, um vento galhardo, diz uma outra tradução. Vento corajoso, valente, que encheu a casa onde eles se encontravam. E então apareceram línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. É o Espírito de Deus que faz uma reviravolta com um vento galhardo que tira a poeira das nossas almas e ao mesmo tempo nos enche de ardor e de um fogo novo, como aquele da Páscoa. Se nós lermos a primeira leitura e a confrontarmos mais detidamente com a leitura do Santo Evangelho de hoje, que é do Evangelho segundo São João, nós vamos notar que pode parecer que há uma incongruência. Jesus, no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, entrou e pondo-se no meio deles diz: a paz esteja convosco. E só para o Espírito Santo ele lhes dá o poder de perdoar os pecados. Confere à igreja o seu poder fundamental, que é o do perdão dos pecados. Toda a evangelização, toda a obra evangelizadora da igreja, todas as coisas que nós fazemos, respondem àquele desejo de Jesus, que ele manifestou claramente quando curou um homem coxo. Ele dizia: os teus pecados são perdoados. E um dos fariseus contestou: só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, eu te digo, levanta-te e anda. Levanta-te, toma o teu leito e vai a casa. E Jesus foi condenado porque fez um milagre, isto é, trabalhou, segundo a concepção dos fariseus, num dia de sábado. Num dia de sábado. Toda a missão de Jesus, os sinais que ele fazia, os milagres, eram milagres provisórios que indicavam o poder de Deus de tocar profundamente a nossa natureza humana, de nos converter de homens distantes de Deus, alheios a Deus, a homens e mulheres novos que pertencem à intimidade do Senhor, que abraçam a vida de filhos de Deus dada no batismo como dom do Espírito Santo. Ou seja, no batismo aquele dia nós recebemos o Espírito Santo como espírito de filiação divina, de adoção filial. E nós fomos reconhecidos, declarados publicamente filhos de Deus. Não éramos filhos de Deus antes? Sim, nós fomos criados, gerados para isso. Mas o momento em que Deus torna oficial a nossa condição de filhos de Deus na igreja é precisamente o nosso batismo. E ali Ele nos dá alguns dons. Os dons do Espírito Santo, os mesmos 7 dons que nós celebramos em Pentecostes, na Crisma, Ele nos dá no batismo para que nós sejamos capazes de ter uma relação de intimidade com o Pai, como filhos amorosos que falam com o seu Senhor. E é bonito pensar nisso, que no batismo Deus nos chama para o coração da vida íntima da Trindade. Nós somos chamados filhos dele, somos irmãos de Jesus. Nós somos criaturas e por isso devemos a Deus um santo temor. Mas somos filhos e devemos a Deus a mais profunda intimidade filial. No dia da nossa confirmação, às vezes alguma catequese não muito profunda trata o sacramento da confirmação ou da crisma como se fosse apenas uma ratificação pessoal da fé que outros proclamaram em meu nome um dia no passado, sem nenhum acréscimo na nossa vida. Não é um sacramento da maturidade psicológica. É o sacramento da plenitude cristã, sacramento da plenitude da iniciação cristã, onde o Espírito Santo é derramado com os seus 7 dons. A própria fórmula do sacramento prevê uma oração em que se invoca o Espírito Santo com seus 7 dons e depois a fórmula diz assim: fulano, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Na verdade, a fórmula 7 dons é imperfeita. Ela mostra, o número 7 indica simplesmente a totalidade do dom de Deus. Deus não pode dar nada menos do que Ele próprio. E Ele dá, na pessoa do Espírito Santo, Ele se dá a si próprio
para nós, para que nós, nos apropriando da amizade com Deus, sejamos capazes de falar de Deus como filhos amorosos falam do seu Pai. Batismo, entrar na intimidade. Confirmação, vivendo naquela intimidade como Cristo estava no coração da Trindade nos céus, Ele veio até nós para anunciar a boa nova do reino. Nós estamos impregnados do amor de Deus pelo batismo e somos enviados pelo Senhor para ir ao mundo inteiro pregar o Evangelho a toda criatura. Eu dizia, parece um contraste que o dom do Espírito Santo no Evangelho de São João seja dado no dia da ressurreição, na tarde da ressurreição. E nos Atos dos Apóstolos, 50 dias depois, na festa de Pentecostes judaica. Há uma coisa bonita nisso. Jesus sempre está presente com o Espírito Santo e com o seu Pai. Ele nunca se separa das outras duas pessoas da Trindade, porque é o Deus unitrino. E há um outro aspecto bonito. Na ressurreição, Jesus começa a atuar na igreja por obra do Espírito Santo e dá ao grupo dos apóstolos, ao grupo daqueles que ele constituiu, como que as colunas do novo povo de Deus, o poder de perdoar os pecados, do qual participa toda a igreja. Quando nós anunciamos o Evangelho, os pecados são perdoados. O diácono, o padre, o bispo que proclamam o Evangelho dizem, ao beijar o Evangelho, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Os pecados são perdoados pelas obras de misericórdia. Os pecados são perdoados quando uma pessoa batiza outra pessoa. No ato do batismo, ocorre uma transformação total daquela pessoa, ontológica, que passa pelo perdão dos pecados. E de um modo muito especial, aos que já pertencem à igreja, o perdão dos pecados é dado no sacramento da reconciliação, também chamamos confissão. E é um sacramento de alegria pascal, porque Jesus dá como dom do Espírito Santo no dia, na tarde da ressurreição. Então o Papa Francisco, brincando um pouco, diz assim, nós não nos aproximemos do sacramento da penitência com cara de funeral, com cara de defunto. É o sacramento da alegria pascal, sacramento da conversão total, da transformação da nossa vida em vida de filhos de Deus. Então, por que uma nova manifestação do Espírito Santo? Se aqui Jesus fez no segredo do cenáculo e não houve nenhuma manifestação pública logo a seguir, no dia de Pentecostes, nós temos, por assim dizer, a inauguração pública da igreja. Nasce a Igreja Católica. Foram vários atos fundacionais de Jesus, a Eucaristia, a reconciliação e agora o milagre de Pentecostes. Deus se manifesta publicamente através do efeito primeiro de Pentecostes, da graça do Espírito Santo, que é o milagre da evangelização. Naquele dia, como que 3.000 pessoas se converteram ao anúncio do Evangelho. Mas há algumas coisas que nos fazem lembrar do Antigo Testamento. Lá no Gênesis, nós temos uma passagem que fala da tentativa de chegar a Deus, de chegar ao céu sem Deus, de construir uma vida feliz prescindindo de Deus. É o episódio de Babel, que foi lido ontem na vigília de Pentecostes. Esse episódio mostra que aqueles homens e mulheres tentaram construir uma torre no centro de uma cidade, não com pedras, que são fruto da obra criadora de Deus, mas com tijolos, que são fruto do trabalho das mãos humanas. Construir uma torre que chegue aos céus sem a obra das mãos de Deus. E ali se confundem as linguagens. Em Pentecostes, Deus dá o dom das línguas. Vejam que é bonito, aquelas pessoas... Para entender bem isso, nós podemos pensar na realidade do nosso país de uns 3, 4 anos para cá. Todos nós falamos a língua portuguesa, mais ou menos bem, mas falamos. Só que há muitas linguagens que, falando a língua portuguesa, provocam entre nós descontentamento, desencontro ou até mesmo confronto e conflito. A polarização famosa que aconteceu. Todos nós falamos português, mas a linguagem falada entre nós não era a mesma. Quando o Espírito de Deus vem sobre aqueles 12 e eles saem pregando o Evangelho, a primeira pregação de São Pedro, ele falava com sotaque galileu, a língua aramaica que ele aprendeu da mãe dele, no colo da mãe, por assim dizer,
como a língua que Jesus aprendeu do colo da Virgem Maria e de São José. Falava aramaico, tinha dificuldade com outras línguas, São Pedro, mas falava aquela língua aramaica, aquela língua comum daquelas cidades da Galileia. E vejam, o testemunho que o evangelista Lucas dá e traz é o seguinte: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Cada qual falava na sua língua, mas havia uma só linguagem. Ali se começou a descobrir a linguagem do amor que congrega na unidade. Então, a festa de Pentecostes dá uma variedade de dons, ou dá o Espírito Santo que se manifesta em dons variados, não só 7, infinitos dons, que são para a unidade da igreja, para o serviço da unidade do povo de Deus. E essa festa inaugura a igreja como sacramento universal de salvação, sacramento universal da unidade de todo o gênero humano. Nós somos chamados, portanto, irmãos, a ser instrumentos da paz e da unidade. Somos chamados a redescobrir a linguagem do amor que respeita a diversidade das pessoas, os pensamentos diferentes, as ideias políticas diferentes. Em tudo aquilo que nós podemos ter de opinião própria, nós precisamos redescobrir o amor de Deus quando nós formos falar com as pessoas. A minha família, como a de vocês, sofreu muita divisão no tempo das últimas eleições políticas. É o problema da linguagem diabólica da separação. Não importa quem a use, essa linguagem não vem de Deus. Não importa se é direita, esquerda ou centro, qualquer linguagem que instaure um clima de rancor e de ódio não vem de Deus. E mesmo sabendo que nós temos projetos de vida diferentes, que temos ideias diferentes, nós podemos nos querer bem. E é isso que o Espírito de Deus pede a nós, que somos a única igreja que tem essa ideia da unidade tão forte, né? Tão forte. Ao receber o sacramento da confirmação, nós pedimos que se renove o milagre de Pentecostes. O que é o milagre de Pentecostes? Precisamente o fato de que nós somos limpos por um vento galhardo, corajoso, valente, e se acende em nós uma língua de fogo, como a do Círio Pascal. É a língua dos filhos de Deus. Isso lembra também alguma coisa da passagem pelo deserto dos judeus que saíram do Egito e foram para a terra prometida. Uma coluna de fogo durante a noite guiava o povo de Deus no deserto. Aquela coluna de fogo da noite e a nuvem escura durante o dia eram um sinal maravilhoso da Shekinah de Deus. Essa palavra hebraica indica a presença maravilhosa, misteriosa, mas real de Deus que conduz o seu povo como um bom pastor. Deus está presente no meio de nós. Os dons derramados sobre a igreja são de 2 tipos, como nos lembra o Concílio Vaticano II. Dons hierárquicos e dons carismáticos. Jesus constitui Pedro, o primeiro dos apóstolos, e os 12, um colégio que vai orientar a igreja na sua pregação, nos sacramentos que ela celebra e no sentido de formar o povo na unidade pela palavra de Deus. Mas dá também os dons carismáticos, dons para que se façam obras, independentemente da hierarquia da igreja, que construam serviços aos mais pobres de tal modo que todos se sintam filhos de Deus. A autenticidade dos carismas, Deus confiou como carisma, o discernimento da autenticidade dos carismas, Deus o confiou àqueles que recebem os dons hierárquicos. O Papa e os bispos têm como função principal na igreja declarar a autenticidade ou não dos carismas pessoais e comunitários que aparecem. E eles só fazem isso se a oração da igreja for intensa e permanente por eles. Só fazem isso bem na fidelidade se nós todos formos unidos na oração, na escuta da palavra, na fração do pão e na partilha dos bens. O que os crismandos recebem hoje é precisamente o fato de que se completa neles o ciclo dos sacramentos da iniciação cristã. Estão completamente prontos para viver como família na comunidade cristã, porque receberam o dom do batismo, e para ser missionários de Cristo, porque recebem o dom do Espírito Santo, que é o espírito de apóstolos, de apostolado. Para que funcione, é preciso que nós cultivemos virtudes humanas, como são a lealdade, a sinceridade, o gosto pelo trabalho, o gosto por estar junto com os outros, a afabilidade, a amabilidade. São todas coisas que nós cultivamos
virtudes que são hábitos operativos cultivados pelo nosso próprio esforço, mas que ganham um colorido novo quando a graça sacramental nos cobre e nos abraça e amanta a nossa vida. Mas também é preciso que nós cultivemos dons sobrenaturais que vêm de Deus, são derramados pela mão amorosa do Senhor, que são a fé, a esperança e a caridade. Esses dons sobrenaturais, nós os cultivamos pela escuta amorosa, atenta, frutuosa da palavra de Deus, através da pregação da igreja, da leitura da Bíblia, dos acontecimentos da nossa vida, vistos sob o olhar da providência de Deus. Também nós recebemos o acréscimo desses dons sobrenaturais, ou dessas virtudes teologais chamadas fé, esperança e caridade, através da graça da reconciliação. Quando nós perdemos ou rejeitamos a amizade de Deus pelo nosso pecado, a graça da reconciliação restaura em nós a imagem do Filho de Deus e nos renova com novas forças para que sejamos cada vez mais fiéis na luta, no combate espiritual e no anúncio do Evangelho. E, enfim, na Sagrada Eucaristia, que é o pão vivo descido dos céus, é o pão dos anjos que nos alimenta na caminhada para os céus. O Espírito Santo e Pentecostes não são um dom que se interrompe no tempo. A eternidade vem dos céus à terra e dá à vida da igreja um toque de eternidade. Pentecostes começou naquele dia, às 9 da manhã em Jerusalém, e se arrasta pelo mundo inteiro e arrasta o povo de Deus pelo mundo inteiro até que Cristo venha na sua glória e até que Ele faça novas todas as coisas. Que Deus seja louvado e que os que forem crismados hoje se sintam muito amados por Deus, muito queridos, foram escolhidos pelo Senhor para ser sacramentos vivos do amor apostólico de Deus pela sua igreja. E não lhes falte a coragem apostólica para dar testemunho luminoso da presença de Cristo. A vida na graça nos faz ser luz entre os povos, luz das nações, como igreja e como pessoas. Que Deus seja louvado e que o nome de Jesus seja santificado e que o Espírito Santo seja louvado, amado e que se derrame sobre todos nós hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.